Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta Casa Legislativa, com a seguinte ordem do dia 7 de dezembro de 2021. Na ordem do dia, nós temos a discussão dos projetos. Entre eles está o número 36, que é a denominação de ruas ou de vias públicas municipais. Antes disso, eu quero cumprimentar aqui a imprensa, na figura do Leandro Adamati, TV Serra, levando esta importante sessão ordinária, onde nós temos um plenário nos dando a entender de que ninguém parte enquanto está na nossa mente, está no nosso sentimento, está no nosso coração. Eu quero agradecer a cada familiar, a cada um que veio aqui reverenciar o seu nome, não somente pela história, para ter um nome de rua, mas pela sua própria história, pela sua construção da maior empresa que existe no universo, chamado família. Esta é a maior empresa que existe no universo. A todos que se fazem presentes aqui, obrigado também ao Zé Teodoro da Rádio Miriam, levando tudo o que acontece na Câmara. Independente de ser indicação do presidente, indicação dos nobres vereadores, o importante é que vocês estão aqui, reverenciando uma história que vai ficar para a história. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos a primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 36/2021, que aprovam denominações para vias públicas municipais. Pareceres, legislação, justiça e redação favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável. Jurídico favorável. Emendas 01 a 06 favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a doutora Clarice Baú, pelo tempo de 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas vereadores, a minha colega doutora Eleonora, a imprensa, os servidores da casa, a todos que estão aqui nos prestigiando e aqueles que nos acompanham de suas casas. Em especial, boa noite aos convidados que aqui estão hoje nessa sessão
para representar seus entes queridos. Meu carinho à família de Geni Maria Toqueto Magero, a família de João Luiz Calduro e a família de Severino Lemos Martim. Meu caloroso abraço a todos os meus convidados. Dá licença para tirar. Assim, penso que sempre é momento de agradecermos. E hoje quero agradecer a oportunidade de poder, de alguma forma, homenagear os familiares que aceitaram a minha indicação de nomear algumas ruas de nossa cidade com o nome de seus entes queridos. Sim, fico muito feliz em poder retribuir todo o carinho e confiança quando autorizaram a indicação. O que falar de Geni Maria Toqueto Magero, a nossa Geni, professora na rede municipal, representante da Delegacia de Ensino, hoje a nossa 4ª CRE, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, fundadora do Clube de Mães, as Milanesas, e bem como com o grupo de danças Ipitini de Milano. Foi chefe de gabinete na época do prefeito Bolivar Antônio Pascoal. E, posteriormente, foi secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto. Uma mulher forte, guerreira, competente, sempre buscando melhorias, avanços na área educacional do nosso município. Todos sabem os grandes desafios na área educacional. Conseguindo transformar nosso município como sendo referência na área da educação. E merecida a homenagem que hoje o prédio de nossa Secretaria Municipal de Educação carrega seu nome, Geni Maria Toqueto Magero. Mulher de personalidade forte, decidida em deixar todo esse legado ao nosso município. E só orgulho de poder estender as homenagens com essa indicação de seu nome em alguma via pública de nosso município. Da mesma forma, poder falar de João Luiz Calduro. Quem já não ouviu falar dos móveis de Vimes Calduro? Pois então, com muito esforço e com poucas condições financeiras na época, mas com muita coragem, iniciou uma empresa familiar com a sua esposa e os seus filhos, onde confeccionavam móveis em Vime e comercializavam em todo o estado do Rio Grande do Sul, e também para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Fabricavam móveis como berços, suportes para bebês, cadeiras, camas, sofás, cestos, floreiras, balanço, com design que até muitas fábricas hoje ainda utilizam. Sendo pioneiro em nossa cidade e expandindo para fora do nosso município, e inclusive do nosso estado. Iniciou na época com 25 funcionários e só aumentou o empreendimento e, consequentemente, os empregos, a renda e auxiliando no desenvolvimento econômico do nosso município. Além de imóveis em Vime, também trabalhava com empalhação de garrafões de vinho, com a produção inicial de 2.000 garrafões dia, abastecendo as cidades de Bento Gonçalves, Caxias, Carlos Barbosa. Da mesma forma, mais geração de empregos e renda. Nos dias de hoje, poderíamos comparar com a nossa Grendene. Esse legado foi deixado aos 5 filhos, Vicente, Wanda, Walter, Valderez, Vitor Calduro, e ao nosso município, que hoje, com essa singela homenagem, reconhecer todo esse potencial econômico que muito contribuiu ao desenvolvimento do nosso município. Hoje aqui, representando a família Calduro, está a neta Roberta Eloá Calduro. Meu grande abraço. E outra indicação é para Severino Lemos Martins, pai de Débora Martins Lemos Bondan e Renato Martins Lemos, e esposo de Geodesa
Geodésia Bueno Martins. Foi militar do Exército Brasileiro, Polícia Militar no Rio Grande do Sul. Após a reserva militar, trabalhou na iniciativa privada junto à indústria de calçados aqui de Farroupilha e empresas de segurança privada em Bento Gonçalves, Porto Alegre e no nosso município de Farroupilha. Ingressou na Brigada Militar lá em Santana do Livramento, em 1959. Serviu nas unidades da Brigada Militar em Montenegro e na função de comandante da Brigada Militar em São Sebastião do Caí, Veranópolis e Farroupilha. Reformado pela Brigada Militar no posto de 1º sargento em razão de um acidente no exercício de suas funções, que o impediu de prosseguir na carreira militar. Inaugurou 2 novos destacamentos da Brigada Militar em Veranópolis e em Farroupilha. Este legado só orgulha toda a família e a todos nós. Fico muito satisfeita, presidente, em poder hoje, com a indicação do seu nome, de sua história, ter um nome numa via pública de nosso município. Uma maneira de reconhecimento de todo o seu trabalho, dedicado em prol de nossa comunidade farroupilhense e até mesmo em outras comunidades. Um profissional zeloso, com caráter reto, conduta ilibada, competente, uma história merecedora de homenagem e reconhecimento. Sou prova disso porque era meu vizinho e conhecia muito o trabalho e o respeito que ele tinha de toda a comunidade. Então, o meu muito obrigado a esses familiares que hoje posso retribuir com essas indicações para deixarmos registrado todas as suas histórias, todos seus currículos, de pessoas merecedoras de não caírem no esquecimento. Abraço a todos os familiares de Geni Maria Toqueto Mageiro, de João Luiz Calduro e de Severino Lemos Martins, seu Lemos, como eu o chamava. Um abraço a todos e obrigado por ter me disponibilizado esse espaço de poder indicar esses nomes de pessoas que merecem o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Obrigado a todos. Obrigado, vereadora Clarice Baú. A palavra está à disposição do vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, todos os cidadãos e cidadãs que se fazem presentes nessa noite. Uma noite bonita e o tempo de fala é curto, mas os feitos são eternos. E quando a gente fala nisso, o que nos marca que todos os nomes aqui indicados por minha pessoa ou pelos meus colegas, todos eles contemplam o quê? A história, a presença, o fazer, representar, ser, viver a Farroupilha que hoje temos. Passou por muitas mãos e continuará passando. Quero cumprimentar em especial a família de todos, mas com ênfase na família do Adilson Salomão, do Oswaldo da Cas e também da Neiva Lourdes do Ponte Zanandré. Então eu quero começar falando sobre o Adilson Salomão, mais conhecido como pastor. Então eu quero fazer aqui também, cumprimentar o Ivanir, e o Ivanir, a primeira coisa na pós-eleição, ele me disse assim: Juliano, todos os anos vocês indicam pessoas, um dos nomes que tem que estar nessa lista é o do pastor. Uma pessoa que eu tive o prazer, a oportunidade de conviver, de trabalhar, ser colega, um servidor público exemplar. Desde 1992, um servidor que honrou, sempre muito zeloso, dedicado, uma pessoa muito família, pai de 7 filhos, 5 netos, e alguém que sempre com o seu jeito, com a sua simplicidade, conseguiu conquistar e sempre foi muito benquisto e respeitado entre todos. Uma pessoa de muita fé e que levou uma mensagem de prosperidade à sua família e todos que vivenciaram todo esse tempo com ele. Dando sequência aqui, então, o seu Oswaldinho. O seu Oswaldinho, assim também popularmente chamado,
uma das figuras caricatas da nossa cidade, onde que a gente olha para a tradição e remete o conceito da barbearia, do corte, da navalha, aquelas pessoas que marcaram época, história, pela tradição, 50 anos de vida como barbeiro e como cabeleireiro, onde que passou por diversos pontos. Rose, por gentileza, coloca a imagem que eu fiz aí, eu acabei me esquecendo, que contempla todos os nossos queridos cidadãos homenageados. E nessa foto, o seu Oswaldinho está ali na frente do antigo grande hotel, onde que tinha sua barbearia. Então, para muitos, grandes memórias passam nesse momento. Então, além disso, e mostram como todo brasileiro, uma história de superação. Durante o dia trabalhava na antiga Lenac e à noite na barbearia. E após se afirmou, e onde que a barbearia era um espaço de convivência social, um espaço de ler jornal, de ler revista e conversar. Mas além do talento com a navalha e com a tesoura, o seu Oswaldinho era o quê? Gaiteiro de mão cheia. E junto com o seu irmão, também falecido, Getúlio, ele tocava acordeon, a gaita, e animava as festas lá no interior de São Marcos e por toda a cidade. E o legado que ele deixou, uma família que sempre tenta levar o seu nome, a sua memória e a sua história perante o que aconteceu. Marcou época e faz história da nossa cidade. Por fim, eu acho que a pessoa que eu mais tive o contato, e que se hoje boa parte do que eu ponho na prática do meu dia a dia, do meu idealismo, da minha luta e da minha concepção enquanto educador, enquanto professor, foi sem sombra de dúvidas a professora Neiva, mais conhecido como apelido carinhoso, a teacher, a prof. Formiguinha, que infelizmente teve um trágico desfecho, mas que ainda clamamos por justiça e que a justiça seja feita. Já passaram 12 anos e até agora não conseguimos pegar aquele assassino, aquele bandido que cometeu aquela atrocidade. Então fica aqui a nossa indignação e que se faça justiça. E quando a gente fala nela, não tem como não lembrar aquele jeito doce, aquele jeito batalhadora, sindicalista, foi professora, foi minha professora no Colégio Estadual Santiago, Meli. E eu aprendi com ela, tempos depois, que a educação é isso, que a educação, quando a gente olha, acredita, defende, independente do contexto, independente do momento que for. E o currículo dela, a história dela é fantástica. Ela tinha 2 licenciaturas em inglês e português, também uma especialização, e ela tinha um trabalho ímpar na comunidade, desde envolvimento nos concursos literários até o envolvimento com as entidades tradicionalistas. Eu cito o caso do CTG Rancho de Galdérios, onde que lá ajudou a trabalhar, a construir ensaios, apresentações da temática gauchesca. E ela também foi uma escritora, produziu diversos artigos, diversos textos que circularam nos meios de comunicação. Então, nessa noite, a gente traz aqui nomes, e eu falo muito da história, porque é minha formação, porque é minha vivência, e a história todos os dias ela é construída. E quando a gente nos depara com um plenário praticamente cheio, em meio a todo esse contexto trágico que o mundo vive, derivado, provocado pela pandemia, a gente vê que pessoas nos inspiram e pessoas constroem o nosso dia a dia. Então, a memória fica, a homenagem também, e eu quero agradecer a confiança das 3 famílias que me autorizaram, que toparam, e que fique para a memória e guarde o exemplo que foram essas pessoas. Muito boa noite, um abraço a todas e a todos. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está à disposição do vereador Chico Sutili. Boa noite a todos. Eu tenho aqui 2 nomes de 2 grandes amigos que eu tive nessa vivência. Desde 93, quando vinha a Farroupilha, a gente vai se identificando com pessoas. Mas tem 2 pessoas que já partiram, né, que a gente está homenageando nesse momento para solicitar como sugestão de nome de ruas, que nos conheceram assim nas andanças que a gente no dia a dia pela cidade, a gente vai se identificando.
o seu Ítalo Amado Farinão, Titão Farinão, um amigo do peito que a gente se conheceu em várias situações, e a gente começou a se identificar, porque como eu saí de casa com 5 anos de idade, o cara falta aquele afeto de um pai, né, no lado do cara, né? E o seu Darcy Silvestre da Alpisol também, que no mesmo tempo a gente se conheceu os 3, eu com eles 2, e me identifiquei muito por ter a idade do meu pai, do meu falecido pai, e a gente criou um vínculo muito grande de amizade. O seu Titão, pai de 3 filhos, perdeu seu pai com 3 anos, com 20 e poucos anos perdeu sua mãe, lutou muito, tinha torrefação de café aqui em Farroupilha, coisa que ele levou até o final da vida dele, que nas quintas-feiras, junto com nossos amigos, nas terças, ele sempre fazia um café especial para nós, que ele ia buscar em Caxias, e isso marcou muito para nós, um cara batalhador, finalizou sua vida com problemas de saúde no ramo imobiliário, um cara que muito produziu para nossa cidade, que teve o seu início da sua vida no setor caçadiço, como muitos de nós começamos, né? E o seu Darcy da Alpisol, pai dos nossos amigos aí, o Gilberto, o Gilmar, o Luiz, e de um outro rapaz, o José, que eles perderam com 18 anos, cara muito jovem. Também iniciou no setor tecelão, depois foi para o calçadiço, foi uma das primeiras empresas calçadiço fundada em Farroupilha, foi o seu Darcy que participou. Um cara muito amigo, que a gente se encontrava toda semana, um cara muito merecedor de ter a possibilidade de ter um nome de rua, pelo grande caráter, uma pessoa que me inspirou muito. Nós tínhamos um convívio semanal muito, muito ligado, e depois que partiu, só nos resta tentar a gente parabenizar e tentar, com alguma maneira, não esquecer essas pessoas tão importantes que passaram em nossas vidas. É isso. Um abraço. Obrigado, vereador Chico Sutili. Nós convidamos o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero de forma carinhosa cumprimentar a todos vocês que aqui estão hoje, as pessoas que estão também nas suas casas nos acompanhando, que hoje é um momento de reconhecimento dessa Câmara Municipal, através dos vereadores, tornando, de certa forma, imortalizando na história da nossa cidade nomes de pessoas que fazem parte da nossa história, que fizeram, que fazem e continuarão fazendo na nossa saudade, nos nossos corações. E este vereador trouxe como indicação para ser apreciado por todos os vereadores o nome do seu Vitor Grando. E aqui, na pessoa da família dele aqui presente, eu quero cumprimentar a dona Zeli, Kellen, o Vitor Júnior, a Gabriele. E falar do seu Vitor Grando é falar também de um empresário que teve no seu DNA um pouco da história dessa cidade. Nasceu no dia 2 de agosto de 46, na cidade de Veranópolis, neto de imigrantes italianos que povoaram toda a região. No ano de 75, desligou-se da empresa que trabalhava a fim de empreender, e na cidade fundou Vitor Grando Estofados, na época localizada na rua Gonçalves Dias, na parte inferior da sua residência. No ano de 81, iniciou a construção do Parque Fabril no endereço atual da empresa, iniciando por apenas um pavilhão de aproximadamente 700 metros quadrados, que foi sendo expandido, e hoje a empresa conta com um espaço físico de 6.500 metros quadrados. Por 47 anos, desde a sua fundação da empresa até a sua partida, administrou a empresa Estofados Grando. Baseado em valores, em princípios éticos, foi um administrador nato. Iniciou o negócio por meio de um sonho, com muitas dificuldades, mas muito vitorioso em sua conquista, ganhou reconhecimento, não só aqui, como também fora da nossa cidade, inclusive até mesmo internacional. Além de ser um excelente administrador, Vitor Grando sempre foi um homem íntegro, que tinha como seu principal adjetivo da sua vida o trabalho, e jamais perdeu a essência das suas origens.
Marca essa que deixou em cada um dos seus colaboradores que passaram por essa história dos estofados Grando, sempre buscando dar oportunidades, valorizando o ser humano, que auxiliaram a ter essas conquistas. Vitor Grando foi um empresário muito envolvido com o seu negócio, mas também com a comunidade farroupilhense. Fez parte do Rotary Club por muitos anos, prestando serviços voluntários, além de muitas outras ações que fazia de forma anônima na nossa comunidade. Vitor Grando casou-se com Zeli Cortelete no ano de 72 e juntos tiveram 3 filhos, Kelly, Vitor Júnior e Gabriele. No ano de 2014 foi diagnosticado com câncer, que passou por diversos procedimentos e tratamentos ao longo dos últimos anos. Travou uma longa batalha contra a doença, sempre de maneira muito otimista. E um dos contatos que tive com o Grando iniciou de forma comercial, visitando a sua empresa. E que, desde o primeiro encontro, e não foram só um, foram diversos, em cada um dos encontros ele me pedia assim: Tiago, agora vamos falar um pouquinho sobre a vida política da nossa cidade. E lá ele me deu diversas sugestões que, inclusive, já coloquei em prática nessa casa. Logo, quando nós conversamos com a família sobre essa homenagem, eu quero aqui agradecer a oportunidade desse vereador de indicar este nome. Era cativante de ver nos olhos dos familiares que até os últimos dias da luta contra a doença, o seu Vitor Grando estava lá, dentro da sua empresa, trabalhando e dedicando a sua vida. O presidente Tadeu falou bem aqui no início da nossa sessão, que talvez a maior empresa que a gente possa ter é a família, e essa história é uma história de família, e uma história de família que merece ser imortalizada nessa Câmara. Por isso, hoje eu coloco com muita alegria, saudade e muito respeito o nome do seu Vitor Grando para ser imortalizado como o nome de rua dessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. De Tiago para Tiago. Convidamos o doutor Tiago Brunet para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, e principalmente a todos que hoje estão aqui. O senhor presidente tem uma frase emblemática que dizia o seguinte, diz ainda: quem nunca teve e tem respeito com a morte da pessoa é porque nunca teve respeito com a vida das pessoas. Então, hoje, nós estamos aqui fazendo e exercendo o respeito com as pessoas que tiveram a sua cortina fechada da vida. Porém, eu quero que todos vocês tenham muito orgulho dessas pessoas, porque foram pessoas que, antes de partir, deixaram um legado importantíssimo, não só para seus familiares, mas como também para toda a comunidade de Farroupilha. Parabéns por estas pessoas. Estas pessoas é que fazem hoje o que Farroupilha é, esta grande cidade. Eu gostaria aqui de me dirigir aos familiares do seu Luiz Atílio Trois. Este cidadão, professor, técnico agrícola, empreendedor e empresário da cidade, que no seu processo de morte eu tive a honra de tentar, num momento difícil, acalentar o coração de seus familiares. E principalmente o seu irmão, Dr. Lino Trois, sua esposa, seus filhos, seus sobrinhos. A gente percebeu o carinho e a importância que esse cidadão tinha para com seus familiares, pois estavam sempre atentos, sempre tentando resolver um problema que, no fundo, todos sabiam que não tinha solução. Mas, quando não tem solução, nós médicos sabemos que a nossa obrigação é diminuir o sofrimento, é acalentar o coração dos seus familiares. E nesse
mundo, nesse momento tão difícil que eu participei ativamente, muitas vezes dando receita, muitas vezes dando uma palavra de consolo, muitas vezes buscando algum profissional para que pudesse fazer bom uso e melhorar o seu Luiz Atílio Trois. Eu gostaria de falar aqui que eu tenho muito orgulho da família Trois e muito carinho por esta família. Por quê? Porque eu sei que são pessoas decentes, são pessoas dignas, são pessoas que buscam, através do seu familiar, a diminuição do seu sofrimento. Então, gostaria aqui de dizer que é um orgulho para mim trazer o nome do seu Atílio Trois para que, de maneira simbólica e de nome de rua dessa cidade, seja eternizado na nossa comunidade. Parabéns a todos os seus familiares e uma boa noite. Nós tivemos a palavra do Dr. Tiago Brunet e eu convido o pastor Davi para que também faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa que está aqui nessa noite tão especial, as pessoas que estão nos acompanhando e a todos os familiares dessas pessoas maravilhosas que hoje são homenageadas aqui na Casa do Povo. Há uma frase memorável de Lamentações de Jeremias, quando ele diz assim: trago à minha memória aquilo que me traz esperança. E quando nós lembramos dessas pessoas que partiram, que nos deixaram, e que a saudade ela vem nos assolar todos os dias, nós precisamos trazer à nossa memória os momentos alegres, os momentos de felicidade que nós tivemos com essas pessoas, e também, às vezes, dos erros, das falhas, precisamos tirar o aprendizado, porque tudo nos ensinam. Mas a bem da verdade é que eles não morreram, porque ainda que morram, nós temos a palavra de Jesus Cristo, quando Ele diz que ainda que morra, viverá para sempre. Porque não se foram, apenas dormem no Senhor. E há uma promessa que nos alegra muito, de que um dia também nós os veremos e estaremos com eles. Então, há uma expectativa de vida ainda na morte. A vida eterna, que nos traz esperança de um lugar de luz, de uma expectativa de viver eternamente com o Senhor. E a Bíblia nos deixa claro que há um lugar especial para todos. E esse lugar especial para todos que Jesus foi preparar, Ele disse que um dia viria para nos buscar. E alguns já foram encontrar com o Senhor. E nós que estamos aqui nesta noite, em que os colegas estão colocando aqui nomes de pessoas que marcaram a nossa vida, a nossa comunidade, temos certeza que um dia estaremos todos juntos, como assim já estão num lugar maravilhoso. Deixo aqui o meu carinho, deixo aqui o meu abraço, deixo aqui o meu alento a todas as famílias que hoje são homenageadas. Mas quero dizer para vocês, todos que estão aqui, o que prevalece e o que nós devemos guardar é esta esperança. Guardar as memórias maravilhosas que nos deixaram. Então, todos os dias, eu quero dizer para vocês, eles estão olhando por vocês e aguardando certamente o dia deste reencontro. Então, deixo aqui meu carinho a todos e meu abraço a todos vocês, dizendo que sim, ainda há esperança de ver todos aqueles que amamos. Obrigado, pastor Davi. Eu convido o vereador Maurício Belaver para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, colegas, público presente. Senhor presidente, eu indico o nome de Vias Públicas de Rua, nome do João Antônio Paese. Falar do seu João Antônio Paese é muito fácil. Eu conheci ele uns 3 meses, mais ou menos,
mas quem falou sobre a vida dele foi a linha Paese, lá onde ele mesmo morava. Ele teve 4 filhos, 9 netos. Foi um cara muito simples. Se dedicou a vida dele numa olaria, que hoje o nome da olaria é Olaria do Paese, um dos maiores olarias que tem aí. Se dedicou à sua mulher, esposa, Antônia Selívia Gendowski Paese, que muito foi para os bailes. Seu João Antônio Paese foi uma pessoa que trabalhou muito na olaria, fez muitas doações, construiu muitas igrejas, muitos salões, doou um pedaço de terra para fazer um colégio. Então, com muito orgulho, eu indico esse nome, João Antônio Paese, que foi um fruto aí da nossa cidade, que deu exemplo. E também agradeço a família dele, que me deixou indicar, Ivete, o Gerson, o Dudu, a Andri, o Norberto, a Isabete, que estão presentes aí. Então, senhor presidente, é muito fácil aí falar de uma pessoa que deu tanto fruto para a nossa comunidade. E resta a lembrança. Eu não escutei ele falar, mas só olhando para o olho dele aprendi muita coisa. E devia ter conhecido ele há muito tempo. Um cara muito certo, ajudava qualquer um. Na segunda de manhã cedo ele passava na pracinha juntar papel. Muita gente disse, não precisa ser assim. O senhor não precisa ser isso aí. Ele disse, não, eu ajunto. Então, com muito orgulho aí de dar o nome do Marua para uma pessoa muito importante aí que passou aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Maurício. Pois não, questão de ordem, vereador Pastor Davi. Senhor presidente, eu, diante de um compromisso nessa noite, eu precisaria me ausentar da sessão, né, e gostaria dos nobres pares que pudessem aprovar. Colocamos em aprovação. Todos concordam. O senhor pode se retirar, então. Obrigado, pastor Davi. E a palavra nós colocamos à disposição do vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vou tirar a máscara aqui um pouquinho, estamos distante. Boa noite, vereadores, boa noite, vereadoras. Boa noite ao público presente aqui nessa casa hoje e aqueles que estão nos assistindo em suas casas. Lembrar daqueles amigos, ou então dos pais de amigos que já partiram, homenagear através de colocar o nome de rua, é uma singela lembrança por tudo que eles fizeram e deixaram pronto para nós, aqui dessa cidade, dar continuidade. Eu quero aqui, então, lembrar do seu Baldes de Césaro, também conhecido carinhosamente na sociedade como Valdirão. Foi orgulhosamente filho dessa cidade de Farroupilha. Nasceu em 29 de setembro de 1933. Na comunidade que pertencia a São Marcos, tendo uma origem simples e humilde, mas sempre honrada. Apesar do baixo grau de instrução decorrente da época, jamais usou essa condição como uma limitante, muito pelo contrário, ao passo que considerava os princípios do empreendedorismo, do trabalho e da cooperação social como a mola propulsora para uma sociedade justa frente à igualitária. Tanto foi assim que foi um dos responsáveis pela criação da Sociedade Recreativa Cultural do bairro Bela Vista. Apesar de não ser político de profissão, o comportamento de Baldes chamou a atenção da comunidade como um todo, tendo sido eleito vereador. Além disso, no campo do trabalho e do empreendedorismo, desenvolveu inúmeras atividades, corroborando
Com isso, em meados de 1980, adquiriu o estabelecimento que viria a ser chamado de Mercado de Césaro. Seu apego pelo empreendedorismo e comércio transpôs seus limites físicos e atingiu seus filhos e netos. Sua contribuição ao município foi relevante importância em razão do seu entusiasmo e do espírito de cooperação. Ou seja, ele deixou uma história para sua família, que está aqui presente hoje, que deu continuidade através do mercado que está presente em nossa cidade até hoje, e com toda a sua construção social que também contribuiu nessa cidade. Também falar do Luiz Caney, que também conheci, meu grande amigo. Quanta coisa, né, Fernandi? Quanto sapeco de peão, Sandro, quanta coisa que fizemos junto com essa pessoa, que era conhecido de muitos dessa cidade. Luiz Caney nasceu em Farroupilha, situada no bairro Bela Vista. Após seu casamento, em 1992, passou a residir na esquina da mesma quadra da residência anterior. Iniciou seus estudos na Escola Estadual Carlos Fetter, esposo da nossa amiga Beth, que está presente, esposo da Beth, que está presente aqui nessa casa, Luiz, seu filho e seus familiares. Graduou-se em Administração de Empresa pelo Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha, CESF, onde também concluiu sua especialização em Gestão Empresarial. Teve importante contribuição para a sociedade farroupilhense, por um breve período de tempo. Em seguida, trabalhou na fábrica de calçado Paraná, que foi um dos seus primeiros empregos, que depois, então, ingressou à frente aos Correios, onde seria seu último local de trabalho. Ingressou na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 22 de junho de 1989. No Centro de Distribuição Domiciliar, CDD, onde permaneceu até seu afastamento em final de agosto de 2019 para o tratamento de um câncer, que faleceu em 19 de março de 2020. O Luiz, então, ele, por mais que sendo gerente de 2 unidades aqui de Farroupilha e Carlos Barbosa, nunca deixou também de dar continuidade à entrega de cartas em nossa cidade. Ou seja, é muito justo para aquele que conhecia cada rua, cada pessoa por nome, e ficou aqui por muitos anos, foi um dos poucos gerentes do Correio que ficou e não foi trocado de unidade, permaneceu sempre em seu local de trabalho em nossa cidade. Também o agricultor Celeste Colombo, nasceu no Vale Trentino, na Capela dos Santos Anjos, 4 distrito desse município. Agricultor, onde buscava através da terra o alimento para sua família e seus filhos, aonde por muito tempo ajudava, colaborava, muitas vezes com chuva, temporal, desentupir bueiro, ajudava como trabalho voluntário, foi por muito tempo voluntário no seminário apostólico, na Igreja Católica, na comunidade do Farrapos, tinha como seus princípios morais e de iniciativa forte a integração de sua família. Teve pouco ensino pelo fator da época, mas seus filhos estão todos muito bem encaminhados. Então, a essas pessoas, meus parabéns, e posso dizer uma coisa a todos. Muitas vezes nós podemos perguntar em algum momento, cada um de nós, o que nós fizemos aqui. Eu quero dizer que essas pessoas fizeram muito por nossa cidade e pelaquilo que nós
temos hoje e que somos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição do vereador Roque Cervellini. Sem óculos não dá, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Um cumprimento todo especial aqui a todos os familiares dos nossos entes queridos que nesta noite recebem uma singela e justa homenagem, não desse vereador, mas do Poder Legislativo, que é um dos poderes instituído no nosso município. Cumprimentar aqui a imprensa, que transmite todos os pronunciamentos desta casa, cumprimentar as pessoas que nos assistem pelas suas plataformas digitais, em seus lares ou em seus locais de trabalho, e também dizer que aqui, com certeza, todas as homenagens feitas aqui nesta noite são realmente justas, merecedoras e propiciam um momento de boas recordações de quem trabalhou, de quem ajudou, de quem construiu essa cidade, quer seja no interior ou na área urbana, quer sejam eles nascidos ou chegados aqui no nosso município de Farroupilha. Gostaria de falar aqui do histórico do senhor Naurelim Bartelli, que é o segundo filho de Ângelo Bartelli e Olímpia Trave Bartelli. Ângelo, que foi prefeito de Farroupilha no ano de 1951. Após a morte do seu pai, o senhor Naurelim assumiu a parte administrativa do cemitério municipal de Farroupilha, onde trabalhou voluntariamente durante muitos anos. Naurelim, o Ico Bartelli, como era conhecido, esteve à frente do comércio da família, a Casa Bartelli, que todos nós aqui, se não conhecemos, mas ouvimos falar. Uma loja de tecidos muito tradicional na cidade e reconhecida até hoje, localizada na rua Júlio de Castilhos, esquina com a Independência. Esteve funcionando durante 78 anos, isso são quase 8 décadas. Hoje, o prédio da família encontra-se no melhor ponto comercial da cidade, com diversas salas comerciais. Ico foi um homem de caráter firme, honesto, que estava sempre disposto a ajudar os mais necessitados, colaborando com entidades sociais e filantrópicas. Era gremista de coração, foi cônsul do Grêmio durante anos. Casado com Lúcia Itália Guidolin Bartelli, teve 3 filhas e 7 netos. As filhas Eliane Bartelli Deimome, Eliette Bartelli, empresárias aposentadas. Elisane Bartelli de Césaro, professora do município de Farroupilha há 20 anos e vice-diretora na Escola Municipal Oscar Bertoldo há 10 anos. Ico Bartelli deixou um legado de honrar seu nome em primeiro lugar. Assim, então, nós prestamos essa homenagem ao senhor Naurelim Bartelli, o Ico Bartelli, e a todos os seus familiares. Quero falar aqui também do senhor Honório Marino Varaschini. O seu Honório Varaschini, que nasceu em 1932, descendente de imigrantes italianos, sempre foi um grande entusiasta da cultura italiana em Farroupilha. Inclusive, estava sempre falando em italiano para não perder a cultura e poder ensinar quem gostaria de aprender. E quem conheceu o seu Honório, como eu conheci, a gente sabe da paciência que ele tinha de conversar e contar
os causos em italiano e ler os livros dele em italiano. Recepcionou diversas excursões de italianos que vinham para cá visitar Nova Milano e detinha diversos livros e árvores genealógicas das famílias que moram aqui na Serra. Inclusive, nas épocas do Entrai, ele era sempre muito solicitado para estar na festa em função da sua cultura. Todos o tinham como referência, pois ele se lembrava de diversos detalhes e pessoas. Tudo isso fruto da família que ele teve. O pai e o avô vieram da Itália para cá. Quando jovem, morava em Nova Milano. Se casou com Maria Fontanella, com quem teve 3 filhos. Naquela época, trabalhava com aviários. Maria morreu muito jovem e Honório criou um mercado na Avenida Pedro Grendene, onde ficou muito conhecido e que também constituiu uma nova família com a dona Iró, que está aqui presente nesta noite também. Ele tinha o apelido de Negrim e então todos conheciam o local como Mercado Negrim. E diga-se de passagem, um dos melhores matambres que nós já experimentamos era feito por seu Honório, que hoje ainda a Alemô e o Nego fazem lá. E os finais de semana as pessoas se deliciam, se dividem entre os matambres do Negrim com os do Maiole, obviamente, não vamos desprestigiar aqui. Também, durante a sua trajetória, ele foi presidente da Associação de Moradores do bairro Volta Grande. E com muito orgulho eu digo que ajudei a criar a Associação de Moradores e lembro quando o seu Honório foi presidente daquela associação. Sempre recebeu muito bem as pessoas, adorava jogar cartas, estar entre amigos e sempre no modo italiano, né? Sempre no modo italiano, alegre, de muitos amigos, de muitas jogadas de carta, do 3-7, do quatrilho, e sempre tinha um vinhoto, uma copa, um salame e um queijo para quem chegava lá. Então, fica aqui, com certeza, uma homenagem aos 2 que acabei de ler o seu histórico e fazer alguns comentários, e que a gente possa ter, então, um nome de rua para agraciar as pessoas tão carinhosamente que ajudaram tanto esse município. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Nós colocamos à disposição do vereador Marcelo Broilo também a tribuna para também prestar a sua homenagem na noite de hoje. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a todos, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos assistem de casa. Quero destacar também nossa diretora da Secretaria da Saúde, Silvana, Jorge Farroupilha, Luiz Carlos, Diego Sismuf e todos os familiares dos nossos homenageados. Mário Sérgio Cortella, um dos maiores filósofos brasileiros, ele comenta numa história, senhor presidente, numa entrevista, aliás, onde o entrevistador perguntou para ele vários assuntos e ele disse assim: justamente a morte é o caminho de todos, mas eu não quero morrer. E o entrevistador também disse: eu também não quero. Mas como é que faz isso? Como é que faz? Ele disse: só tem uma maneira de ficar. E o outro pergunta: mas qual é essa maneira? É nos outros, é ficar nos outros. É nos bons exemplos, é no bem, é nas amizades. Por isso essa casa cheia. E meu orgulho, senhores, é fazer homenagem a esta pessoa, que eu conheci, me orgulho muito, e tenho um apreço enorme em nossa comunidade. O que falar do nosso ex-prefeito Clóvis Anfeliz? Pai da Flávia, da Luciana aqui presente, secretária de Educação, e o pai sempre priorizou a educação, né, Lu? Priorizava a família, junto a seus irmãos. E resumir essa vida do Clóvis não é fácil. Vou ler um pouquinho e vale muito a pena, porque o Clóvis, assim, uma pessoa de fala mansa, calma, extrovertido, e dizia o seguinte:
na vida, sempre foi legado os seus princípios morais. Ele acreditava que na vida o melhor legado era o bem que se fazia na coletividade. Nasceu em 3 de fevereiro de 1937, filho de Nair e Luiz. Era dono de um bom discurso, extrovertido, fazia amigos de maneira fácil. Isso é muito verdade. Sempre de bom humor. O bom humor dele não tinha conversa pesada. Estava sempre bem informado, principalmente no âmbito político. E muito carismático. Acreditava que a vida, dizia ele, devia ser encarada com alegria e leveza, pois no fim, lá no fim, é isso que permanece. Como lição para todos. Em 2014, senhor presidente, nesta casa, ele recebeu o título emérito de cidadão de Farroupilha. Pessoas nascidas aqui que fizeram um bem enorme por ações a favor da comunidade. Vejam, amigos, Zanfeliz foi prefeito, vice-prefeito, secretário municipal do Trabalho, Habitação e Ação Social, da Agricultura e Abastecimento. Foi vereador nesta casa também por 3 mandatos. Empresário do ramo calçadista e chefe do Horto Florestal de Farroupilha. Lá em 1960, começou a vida política, desde os movimentos estudantis, e a partir daí, só projeção. Me orgulha muito, a pessoa do Clóvis, a questão do nosso MDB também, desde meados de 71, 72. E lá ele seguiu como um grande nome do nosso partido. Sua última missão administrativa, legislativa, foi de 97 a 2000, o último mandato de vereador. Ele realizou um feito muito grande, quando prefeito, juntamente com seu vice, na questão do nosso hospital beneficente, pois ele trouxe o hospital a serviço da comunidade com atendimento mais acessível a todos. Prezava pela preservação da mata nativa, reflorestamento de áreas e educação ambiental. E olha só que bacana, ele foi um dos que idealizou a FENAQUIV, lá em 91, certo, Lu? E ano que vem estamos com a FENAQUIV de volta. Que saudade do ex-prefeito Clóvis, que saudade dele. E ele propagou esse cultivo da fruta e os seus benefícios. Como eu disse, então, ano que vem, cultivos novos, focados pelo nosso executivo nessa questão dessa fruta e a nossa linda festa no ano que vem. Zanfeliz também participou da criação do loteamento 1º de Maio e hoje, pessoal, o maior bairro. Sempre apoiou a vossa área, Lu, de educação. Esteve à frente do trabalho da Favim, com os produtores de vinhos, espumantes, sucos e derivados. Pois bem, isso foi um pequeno relato da vida marcante do nosso ex-prefeito Clóvis Zanfeliz. Agradeço a oportunidade, pela família aqui representada pela Luciana e pela Flávia, em poder ter referenciado um pouquinho da vida do Clóvis. Trago aqui para os nobres colegas vereadores a apreciação por, de modo genuíno e original, colocar o nome do ex-prefeito Clóvis Zanfeliz, senhor presidente, numa via pública municipal. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcelo Broilo, e a palavra está à disposição, com a palavra a doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora doutora Clarice Baú, a imprensa, em nome do Leandro Damati, eu cumprimento a todos as pessoas que fazem parte da imprensa e que aqui se encontram, o Jorge e todos os outros. Eu gostaria de dizer que é uma alegria muito grande para mim olhar esse plenário e ver que está quase cheio. E eu gostaria de cumprimentar todos
todos os familiares e amigos de pessoas que já se foram e que estão sendo homenageados nessa noite. Homenagem justa, com certeza, a todos. Mas, em especial, eu quero, em primeiro, agradecer à família de Márcio Renan Panti Risse a permissão que me deram, com muito orgulho, de poder homenageá-lo, de poder indicá-lo para uma denominação de via pública. Eu não me imagino podendo fazer nenhum outro tipo de congratulação a ele, de homenagem a ele, que não fosse tão merecida. Márcio foi uma pessoa extremamente honesta e corajosa. Sempre disposto a ajudar a todos que dele precisavam. Totalmente dedicado à sua família, que ele amava incondicionalmente, assim como a seus amigos. Estudou no Grupo Escolar Farroupilha e no Colégio Santiago, estudou em Porto Alegre no Colégio Protásio Alves, formou-se no curso técnico em Contabilidade e na Universidade de Caxias do Sul, Colo Grau, em Economia. Casou-se com Eunice Carolina Gelati Risse, que aqui se encontra. Tiveram uma filha, Márcia Elisa Gelati Risse, que também está aqui. Este maravilhoso casal também adotou uma menina, prima da dona Eunice, aos 2 anos de idade, a Bibi. E tiveram um neto, o Francisco Risse Mente. Márcio trabalhou na sede do IP e acabou por aposentar-se após 30 anos na White Martins S.A. em Caxias do Sul. Participou do Lions Club de Farroupilha e, inclusive, por 2 gestões ele atuou como presidente. Márcio foi um maçom orgulhoso, respeitado e amado por todos os seus irmãos. Foi presidente da AMAFA, Escola para Autistas, e foi presidente do Conselho Administrativo do Hospital São Carlos. Por mais de 15 anos, foi um dos líderes do PATNE, que é a entidade que atua no apoio de famílias dependentes de drogas lícitas e ilícitas, junto com a Igreja Católica de Farroupilha. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Eu falei no início que Márcio é uma pessoa corajosa. Márcio é uma pessoa corajosa. Nos anos finais, em que ele foi presidente do Conselho do Hospital de Farroupilha, Márcio carregou nos seus ombros a sombra de uma falência hospitalar. Márcio carregou nos seus ombros um hospital que estava à deriva de uma força municipal e muitas vezes sem verba. E Márcio tinha que estar à frente de tudo isso. E aqui eu quero lembrar um episódio que a família se recorda muito bem, porque tem uma foto sobre isso. Quando, após todos esses anos de dedicação, Márcio foi retirado
do hospital em 2013. Sob a mira de armas na intervenção hospitalar. E eu sei muito bem porque eu estava junto. Eu, Márcio, da Dornag e o Colonhese, saímos abraçados do hospital, chorando, senhores, e sob a mira de armas do POI. Márcio tinha um jeito muito próprio de ser, de ajudar os menos favorecidos e os desamparados. E tinha um caráter muito alegre, muito alegre. Márcio participava de campanhas comunitárias e ele era o Papai Noel. Foi muitos anos Papai Noel de uma escola no bairro industrial, onde ele doava presentes para todas as crianças. Tudo isso fez com que essa grande pessoa formasse um grupo muito grande de amigos e companheiros que choram a sua ausência. Devido ao Covid, Márcio faleceu em 28 de 12 de 2020. Deixou uma grande saudade a todos nós. Mas, para nós todos, sempre vai ficar aquela pessoa alegre, que nunca deixava que uma reunião, um jantar, ou o que quer que fosse, ficasse sem risos e sem alegria quando tinha a sua presença. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutora Eleonora Broilo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa aqui presente, público de maneira geral. Um público que nessa noite vem até essa casa para uma homenagem. Homenagem aos seus entes queridos. E todos os nomes aqui, então, que foram expostos, com certeza, são merecedores. Eu venho aqui, então, apresentar um nome de proposto, nome de rua, em comunhão com o nosso presidente, indicação feita por esse vereador que vos fala, e o nosso presidente Tadeu, para o Emergildo Molon, conhecido como Gildo. Filho de João Batista e Pérsia Dalonder Molon. Agricultor, nasceu no dia 22 de 10 de 1925. Aprendeu desde o início a atividade agrícola. Após, a arte de lidar com a madeira, sendo marceneiro. Porém, o que lhe cativou mesmo foi a agricultura, com suas multiatividades, especialmente uva, vinho, mel e grapa. Foi um nato empreendedor. Casou-se com Célia de Melo Molon na data de 21 de 10 de 1950. Do casamento, resultou 4 filhos: Nilce, Gelson, Neuza e Nelson. Pessoas que toda a comunidade conhece. Teve sempre à frente em atividades sociais. Fabriqueiro de sua comunidade, conhecido da região aqui de São Luís. Nesse tempo todo também foi sócio fundador do nosso querido Grêmio Esportivo São Luís. Visionário na área dos esportes. Sempre teve o intuito de atribuir a educação e a atividade física, o esporte com a educação. Um pensamento louvável e algo que a gente vê hoje em dia, com o passar do tempo, a comprovação de que isso é verídico, que o esporte
ele tem que ser linkado com a educação. Temos aqui professores de educação física, né? Professora Clarice, professor Felipe. Temos professores que trabalham com a educação e a gente sabe, sim, ver dessa importância. E ele já conseguia ver isso naquele tempo. Ele gostava muito também de trabalhar com licores, né? Utilizava frutas para criar licores de grapa. Muito apreciado. Além dos filhos naturais, ele auxiliou a criação de diversas crianças, tratando essas como seus filhos, incentivando esses jovens. Foi presidente do Grêmio Esportivo. 50 anos depois, sua filha, Eusa, presidente também daquela comunidade do Grêmio Esportivo. O trabalho que se faz lá é um trabalho social. Aquele trabalho feito naquele local com crianças é um trabalho social de extrema importância para a nossa cidade, onde buscam crianças que muitas vezes não têm condições alguma pela sociedade de ser inseridas em diversas áreas. Essas atividades sociais que a família faz é de extrema relevância. Seu Gil, então, a gente vive, a nossa vida, ela é frágil. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não está mais. Com o passar do tempo, a gente percebe que parece que a vida, queira ou não, ela escorre pelos dedos e ela se vai. O que será que temos de importante, então? De importante é deixar o legado de vida e deixar nossos pensamentos, nossas atitudes para as pessoas que ficam. E eu vejo, sim, que o pai de vocês fez isso. Pois continuam com a essência dele, de uma essência social, uma essência de ajudar pessoas, a ajudar as crianças, principalmente, que era alguém que ele gostava muito. Concluindo, senhor presidente, então, é justa a homenagem. Eu me sinto honrado de estar aqui indicando o nome do seu Gildo para uma rua da cidade. Tenho certeza que essa noite será aprovada, então, a lei que autoriza o município a utilizar esses nomes para indicação de rua. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado por todos os senhores que compareceram essa noite. Foi um prazer. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Eu convido o vereador Caleb Coelho para também prestar a sua homenagem. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma reflexão nesse momento. Hoje é um dia muito importante na vida de todos e eu queria falar para você sobre algumas coisas. Sobre que pessoas nós estamos nos tornando ou que mundo as pessoas estão se tornando nesse mundo atualmente. Essa geração. A geração que condena como se fossem Deus. Geração do dane-se para a família e empatia para as redes sociais. Na rede social tudo é lindo, todos são perfeitos. Geração do amor fácil e da lealdade rara. Geração das experiências malucas e da educação destruidora. Geração que não confia na própria sombra. Geração que julga como se fossem santos. Geração das amizades fáceis e da confiança impossível. Geração que não perde tempo tentando consertar relações porque prefere substituir. Geração da felicidade infinita e dos choros escondidos. Geração da liberdade sem limite e, ao mesmo tempo, a mais depressiva. Geração que abraça falando mal. Geração que troca a própria alma por coisas passageiras. Geração que destrói vidas com comentários cruéis. Geração dos donos da verdade. Geração que nunca erra. A culpa é sempre do outro. Geração onde quem pensa diferente é maluco. Geração que está disposta a perder tudo, menos o celular. Geração que fala mal do próprio amigo.
Geração dos casamentos lindos e das convivências assustadoras. Geração que ri da desgraça do outro. Geração das plásticas corporais, das máscaras de bondade e dos corações de ferro. Geração que prega paz na boca e destila ódio por dentro. Geração que finge personalidade para ser aceita em grupinhos. Geração da superação rápida e dos amores de mentira. Geração que tem prazer com a vingança. Geração que chama de amor a quem odeia. Geração que mente sorrindo e abraça fingindo. Geração que sempre apoia o desconhecido e nunca o amigo. Geração que não sente gratidão por nada nem ninguém. Geração que aponta o defeito do outro, mas sequer olha os próprios. Resumindo, essa é a geração que condena como se fossem Deus. Estamos aqui hoje para lembrar das pessoas que foram muito importantes para nós. Então, nós precisamos amar quem está do lado. Esse é o meu recado. Eu acho que todos falaram, então eu vou pedir licença, vou retirar a máscara para poder falar, talvez, de um modo em que me entendam mais fácil. Eu deveria estar aqui falando 3 pessoas. O vô Gildo, o nono Gildo, o amigo Gildo. Também do Gedeão Lutz e da dona Antonieta. Eu até tenho aqui dados que me reportam a voltar no tempo. Só que a memória se torna tão viva neste momento em que falamos de pessoas que deixaram o verdadeiro sentido em nossas vidas. Falar do Gedeão Lutz é falar da PAI, falar das crianças, é falar dos rotarianos, é falar de alguém que saía daqui para trabalhar em Novo Hamburgo de manhã e voltava à noite. Diariamente isto. E que subitamente foi tirado do nosso meio. De que valeu a pena? Claro que valeu a pena. Claro que valeu a pena. Valeu a pena pelo Leonardo, que talvez abriu o caminho para dizer: vem, meu pai, o céu está precisando de alguém que faça o que você fez na terra. Ajudar a tantas pessoas, fazer o bem, sem olhar a quem. Assim foi o Gedeão. Aquela pessoa que quem não o conhecia tão bem, já o amava. Quem o conheceu, ele eternizou na memória e no pensamento que parece que ele não partiu ainda. Ele está aqui porque a gente tem todos os motivos para lembrá-lo no nosso dia a dia. Falar da dona Antonieta
Pascoal, tu foi meu vizinho no moinho, com uma empresa de bebida. Lembra? Quando tu vieste ali, a dona Antonieta, ela começou a jornada dela na Júlio de Castilhos com a República. Hoje tem o edifício Alfredo. Mas aonde ela se consagrou foi aqui, na Pena de Moraes, ou melhor, na Pena de Moraes com a Júlio de Castilhos. Ali tinha bem grande loja Antonieta. Ela queria estar presente na renovação da vida. Por isso que ela começou a trabalhar com a linha infantil. Era a esperança do amanhã para uma farroupilha que não sabia quantos cidadãos iam lembrar do nome Antonieta. Pois eu te digo, meu irmão Pascoal, sabes que quando teu irmão chegou aqui hoje nesta casa e disse, tu conheceu a minha mãe? E ele disse, deixa eu te dar um abraço. Eu senti naquele abraço a presença da dona Antonieta. Tem coisas na nossa vida que não passam. Tem imagens que se consolidam. E a dona Antonieta consolidou a imagem dela nos 60 anos que ela fez a história de Farroupilha também. Vocês são muito abençoados por terem a mãe que vocês tiveram, por ter presente a mãe que vocês têm. E ficará na história do nosso município o nome de uma via que lembrará a dona Antonieta para sempre. Dizer para Ju, eu tenho muita saudade. Eu tenho muita saudade. Nada faz com que a gente embargue a voz. Aqui os grandes discursos. Aqui passaram oradores, mas nenhum diria que saudade do Gedeão. Não teriam condições de dizer que saudade do Gedeão. Eu pedi para o Sandro me auxiliar, porque nós tínhamos apenas alguns minutos para falar de uma vida. Os senhores notaram que todas as vezes foi despertada a campainha e ninguém parou de falar. E ninguém pediu para ninguém parar de falar. Porque todos têm o nosso amor
e o nosso carinho. Saudades do vô Gildo. Também dividimos um pouquinho, e o Sandro, porque ele era avô de muita gente. E o Sandro, na missão de professor, pôde fazer isso com maestria, de falar do nono Gildo. Eu peço a Deus que abençoe a cada um que tem o verdadeiro sentimento de saudade. Que o símbolo dado o nome de rua não seja maior do que o amor de vocês por quem partiu. Que eles permaneçam junto com vocês, cada minuto, cada dia, cada ano e cada mês, como os verdadeiros anjos posto para nos proteger lá do alto. Deus abençoe a cada um, e eu peço que, se possível, os senhores venham aqui para que nós façamos uma foto coletiva, mais embaixo, outros em cima, para que a gente possa fazer uma foto, no mínimo, para a posteridade, para nós também. Porém, eu peço para ter um minutinho de paciência, porque nós vamos à votação para que possamos aí concretizar o sonho de muitos e muitos que aqui estão. Colocamos em votação a solicitação dos vereadores para que as emendas possam ser votadas. Peço aos senhores a permissão de que nós possamos votar as 6 emendas em uma vez única, para também contemplar a todos que estão aqui devido ao adiantado da hora. A emenda 01/2021, a emenda 02/2021, a emenda 03/2021, 04/2021, 05/2021 e a 06/2021. Os senhores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 36/2021, que aprovam denominações para vias públicas municipais, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Vamos apenas salientar que estavam presentes na casa os vereadores Pastor Davi e também o doutor Tiago Brunet. No momento da votação, eles não estão presentes, pois se ausentaram devido a questões profissionais. Ok? Aprovado por todos os senhores vereadores que estão na casa.
E os senhores que quiserem registrar este momento, por favor, podem vir até aqui para que possamos registrar este momento importante para todos nós. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.